Não, ele experimentou. Jesus foi tentado em tudo, diz a Bíblia. Mas é interessante, ele não tinha essa disposição interna para pecar como eu Adão tenho. também não tinha. E por que que pecou? Ele ouviu Eva por isso. Pastor, o que diz respeito à união hipostática, Jesus, plenamente Deus e plenamente homem, Jesus, como homem, os 3 anos e meio que foi o seu ministério aqui, e os 30 anos, né, aqui na Terra, ele poderia pecar? Ah, entendi. Ele... mas só um minuto. Uhum. Se não fosse possível ele pecar, o porquê então da tentação? Logo, a tentação não faria sentido. Perfeito. Mesmo porque que ele foi tentado em tudo. Uhum. E se houvesse possibilidade dele pecar, Deus peca. E agora, meu pastor? A primeira parte quem eu gosto... poderá nos ajudar? Eu gosto de crente porque ele pergunta e ele responde. A primeira parte ele já respondeu. Agora a segunda parte é complexa. Muito obrigado pela sua pergunta, querido. Amém, pastor. Um forte abraço. Amém. Pastor Joaquim, essa bomba aí é Puxa o vida. senhor que vai Pastor resolver. Elias, você é o homem que responde aí as questões. Mas eu te convidei as questões justamente para difíceis. sair dessa arapuca. Olha, eu particularmente, é uma questão de interpretação pessoal, tá? A Bíblia não diz que ele não poderia ter pecado, a Bíblia não diz que ele poderia ter pecado, mas eu sou levado a crer que Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, ele não pecaria. Eu sou levado a crer que, apesar dele ter sido tentado, ele não pecaria. É isso aí. Olha, o senhor falou... Não, você já viu como é que já começou o nível do programa? Cristologia na veia. E falando do quê? Da união hipostática. Isso, porque Só faltou ele falar sobre a communicatio idiomatum. Ixi. Que é isso, né, ó... Natureza teantrópica de Cristo. União hipostática. Communicatio idiomatum, pronto. Fechou a questão teológica, cristológica de dois milênios. É interessante, pastor Elias, porque Jesus, mesmo sendo humano, né, o que a gente vê com relação a essa questão da humanidade dele? Ele foi tentado, sim, foi tentado. Mas ele poderia... ele não iria pecar porque ele não tinha esta natureza que eu tenho e você tem. E por que Adão pecou se ele também não tinha essa Então, natureza? Adão pecou... Mas ele não tinha essa porque natureza. Ele não Ao tinha. debate. É verdade, não tinha natureza que ele pecou? caída. Porque ele desobedeceu a Deus. E Jesus Agora eu te sendo peguei Deus, no ar, hein? Não. Não, ele experimentou. Jesus foi tentado em tudo, diz a Bíblia. Mas é interessante, ele não tinha essa disposição interna para pecar como Adão eu tenho. também não tinha. E por que que pecou? Ele ouviu Eva por isso. Vai jogar agora pro colinho de Eva, é? Esse a gente diz que o chama homem- de pecado diz- da racionalização. Diz que o homem Quando a foi pessoa não enganado por Eva. assume o seu próprio pecado e lança sobre os Diz outros. que o homem foi enganado por Eva. Não, ele não foi Adão enganado. A Bíblia por não Eva. diz. A Bíblia não diz, pastor. Quem foi enganado pela serpente foi Foi Eva, mas Adão não. Adão não foi enganado. Não foi quem Claro enganou que não. Adão? Por favor, lê aí 2 Timóteo 2. Vamos lá. 13. Olha, pra mim, pastor, mostra aqui. o texto, vamos lá. Mostra o texto. 2 Timóteo 2, 13 e 14. Muito interessante. Vamos lá. Opa! Bora lá, gente. O negócio aqui. Olha, ô pastor, 2:13. olha a encrenca que o senhor Meu arrumou. Deus, 2:13. Vamos Vê lá. o 13 e 14. 2. 2, versículo 13 e Timóteo, 14. né? Isso, 1 Timóteo. A primeira, você falou. Primeiro eu te falei segunda, então eu errei. 1 Timóteo. 1 Timóteo 2:13. É. Diz assim: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Isso. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Pronto, a Bíblia diz que ele não foi enganado. Ele não foi iludido pela serpente. Então, mas ele não foi Por Eva enganado. foi. Mas a Bíblia não diz. Não disse. Não mostra o texto? É verdade. A Bíblia não diz, mas também A Bíblia não diz. Também não diz que ele foi. Não foi enganado por Eva. Olha só.
A mulher sendo enganada. Sendo enganada. Quem Adão ouviu? Quem Adão ouviu? Sim, mas a culpa era de quem, então? Como assim? Da queda dele. Da serpente. Sério? Eu pensei que era dele. Porque por um homem entrou o pecado no mundo. Sim, mas pelo pecado veio a morte. A morte passou todos os homens. É por isso que todo pecado. E a culpa é da serpente. Não, aí o homem não é no sentido que falou. Vamos mudar, vai. Não vem com heresia pra cima de mim, não. Ai, pastor Joaquim. Bom, vamos lá. Posso dar o meu pitaco aqui? Posso, né? Claro, deve. Bom, vamos lá. Trabalhar a questão sobre a cristologia. O pastor nos fez a pergunta: Cristo poderia pecar? Vamos trabalhar a questão da natureza de Cristo. Jesus é a única pessoa na divindade, no universo, no céu e na terra e debaixo da terra, que tem uma natureza teantrópica. O que significa isso? Que ele tem uma natureza divina e uma natureza humana. Ele é plenamente Deus e é plenamente humano. Quando tratamos da união hipostática, o que nós estamos agora trabalhando? Afirmar que ele tem duas naturezas significa natureza teantrópica, ou seja, de theos, Deus, e anthropos, homem. União hipostática, a hipóstasis, da pessoa. É uma pessoa com duas naturezas. Essa questão cristológica é como que essas duas naturezas, elas se relacionam apesar de ter uma só pessoa. Será que quando a natureza humana morre, a divina também morre? Quando a natureza humana se entristece, a divina também se entristece? O que acontece? Será que há aquilo que eles chamam de communicatio idiomatum? Ou seja, o que uma natureza experimenta, a outra também experimenta. É muito complexo, porque se a divindade tem as suas experiências, significa que a humana também vai ter a mesma experiência da divindade? É complicado isso, porque a humana tem as limitações, apesar de ser perfeita, de não ser uma natureza caída, de não ter experimentado o pecado, de nunca ter pecado, ela está a bilhões de anos-luz distantes da divindade. Então, Jesus, ele poderia pecar? Aqueles que analisam a questão da união hipostática, dizendo o seguinte, que as duas naturezas não se separam, que é um pensamento de Cirilo, para não cair no nestorianismo, falou, eles não se separam, de modo que o que um participa, o outro também participam. E existem até aqueles que acabam defendendo a morte de Deus. Ou seja, se Cristo morreu, as duas naturezas estão inextricavelmente vinculadas e hermeticamente fechadas, então que um participa, o outro participa. E com isso eles querem dizer que quando Jesus, o homem, morreu, Deus também morreu. Só que aí a gente vai conflitar com as escrituras sagradas. Primeiro, Deus, a divindade, é transcendente. Segundo, ela é atemporal. Terceiro, ela é eterna. E todos os atributos da divindade, todo-poderoso e tudo mais, também estão atrelados, esses atributos, a um outro atributo chamado aceidade. Porque tudo que ele é por si mesmo. Imortal por si mesmo, de si mesmo, eterno por si mesmo, transcendente por si mesmo, atemporal por si mesmo, onisciente por si mesmo. Todos os atributos comunicáveis e incomunicáveis é por si mesmo. De modo tal que se ele é imortal e ele possui a imortalidade, o único que possui a imortalidade, e aqui eu explico, porque os aniquilacionistas vão dizer, tá vendo? O homem não tem uma alma imortal, porque o único que possui a imortalidade é a divindade. É o único que possui de si mesmo e por si mesmo. É intrinsecamente imortal a divindade, ao passo que o homem tem uma imortalidade comunicada. Até porque não somos eternos, temos uma origem. Nós fomos criados dentro do tempo, no tempo. A divindade está além do tempo, está fora do tempo. Muito pelo contrário, foi a divindade que criou o tempo e dentro do tempo criou seres como nós, que somos seres temporais. Agora, outra questão está ligada à humanidade. Ele podia pecar como o homem poderia. Mas por que não pecou? Primeiro, ele escolheu não pecar. Isso, porque ele tem um livre-arbítrio. Como o homem tinha um livre-arbítrio. Segundo,
há todo um projeto divino que não começa lá no Calvário. Olha o que está escrito lá em Apocalipse 13:8. O Cordeiro de Deus, que foi morto desde a fundação do mundo. Antes da fundação. Diz desde. Vamos ver? Na tradução. Vamos lá ver? Tem tradução que não, mas antes. vamos lá. Vamos lá. Desde a fundação do mundo. Apocalipse 13:8 e depois 17:8. Então perceba que há todo um projeto. Aí eu acredito na predestinação. Jesus foi predestinado a morrer por nós. Não se trata de uma questão soteriológica, porque Jesus sem pecado não precisava de um salvador e nem da salvação, porque a soteriologia, no que diz respeito a essa questão de predestinação e livre-arbítrio, é coisa que está atrelada ao homem que caiu, que pecou. Jesus não pecou, Jesus não sofreu a queda. Então, a predestinação dele é para o projeto divino. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é um projeto de Deus que antecede até mesmo a queda. Deus, na sua presciência, sabia que o homem ia pecar? Sim, sabia tanto que o Cordeiro de Deus foi morto antes. Isso. O que está escrito, meu querido? 13:8. E adorá-lo todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida e do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Desde a fundação, e não antes, né? Muito bem, próxima pergunta? Posso ler Mais uma? Opa, pode falar. Só pegar um gancho. Vamos lá. Então, Jesus poderia ter pecado. Mas não pecou. Deus pode pecar? Então, aí é que nós temos que separar. Agora vamos continuar. Mas você vai separar então as naturezas? Não, as duas naturezas não se separam. Sim. Pela morte, por exemplo. Olha só. E não há conflito entre elas. E não há conflito. Por quê? Jesus tinha uma alma imortal. Se ela é imortal, a nossa alma, quando nós morremos, essa alma não morre. Imagina a alma de Jesus. Que não teve começo. Essa alma não é divina, essa alma é humana. Mesmo o seu corpo morrendo, o Senhor não deixa de existir. Tanto é verdade que debaixo do altar de Deus estão as almas. Sim. Lá no capítulo 7, versículo 9 de Apocalipse, estão as almas. No capítulo 20, versículo número 4, estão as almas conscientes. Isso. O rico estava consciente lá no inferno. Isso. E o salvo também está consciente. Então a alma de Jesus, representando a sua humanidade, que é parte da sua humanidade, não tem um corpo, mas tem essa alma, está atrelada à natureza divina, de modo tal que mesmo o corpo de Jesus morrendo, a sua alma não morreu, não houve a desvinculação das duas naturezas, porque a natureza humana está aqui na alma e a natureza divina é intacta. Deus pode pecar? Jamais. Deus é tão puro de olhos que nem sequer pode ver o mal. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Olha o que diz Isaías 6:3. Kadosh, 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 Yavet Sevaot, Melo Kol Haaretz Kevodó. Santo, santo, santo. O caráter dele é santo, é justo, é puro e jamais pode pecar. Então Deus jamais pecaria. Agora o homem, Jesus como homem, ele comia, ele bebia, ele dormia, ele descansava. Mas isso são coisas do homem, atributos ligados ao homem e não à divindade, porque Deus não se cansa, isso. E Deus não descansa, e não Deus peca. Não dorme, e Deus não peca. Isso. Agora completou, né? Perfeito, perfeito. Muito obrigado pela interpelação, que tinha que completar essa parte aí, que a gente vai se empolgando. E lembrando que quem peca não é a alma. Mas o texto diz, a alma que pecar, essa morrerá. Quem peca é a pessoa. Tá certo esse raciocínio? Quem peca é a alma? Ou é a pessoa que peca? Eu vou deixar para outra discussão. Você quer discutir isso aí? Vamos lá. A pessoa peca, mas a pessoa tem uma alma. Sim, é uma alma. Não é uma alma. Não, tem uma alma. Não. Aí você vai entrar num outro Não, campo. Nós temos uma alma, nós não somos uma alma. Você é corpo, alma e espírito. Porque o Elias eu sou uma pessoa. Não é isso. Você é uma pessoa, mas sem alma não é Elias. Espera um pouquinho. Sem corpo não é Elias. Eu sou uma pessoa. Eu sem corpo eu continuo sendo. Olha lá debaixo do altar de Deus. Deixaram de existir? Adão, quando foi formado do pó da terra. Não, a minha pergunta é: as pessoas que estão lá debaixo do altar de Deus. Essas almas
Continua existindo? São pessoas? Continua. O rico lá no inferno. Continua. Então, sem o corpo, ele continua existindo. Mas eu sem o meu corpo, eu continuo existindo. Mas você passou a existir quando? A personalidade, ela começa a partir da construção da alma e do espírito. Só o corpo não tinha nada. Sim, isso mesmo. Por isso que eu Tá estou entendendo? dizendo. Então, o Elias tem a sua característica. Por que você tem, por exemplo, a sua digital não é igual de ninguém? Certo. Seu DNA. Mas vamos partir para outro detalhe. Nós estamos partindo para... Eu não sei se o senhor é dicotomista ou tricotomista. Eu sou tricotomista. Então, tricotomista. Corpo, alma e espírito. Isso. Independente do corpo, eu continuo existindo, meu espírito é minha alma e consciente. E lá debaixo do altar de Deus estavam as almas clamando. Sim. Lá no capítulo 9 estavam eles adorando. Mas sabe qual é a minha sem preocupação, corpo. pastor Elias? Não, diga. Porque, por exemplo, tem grupos religiosos que creem que você é uma alma... Tem um espírito que habita num corpo. Não, mas é o que o senhor estava querendo deixar eu entender. estou dizendo que você é por completo. O Elias não é sozinho, não é só uma alma penada por aí. Então, nesse sentido, porque eles dizem assim, Deus habita no seu espírito. Logo, a sua alma pode ser possuída por um demônio, sabia? Eles defendem isso, é uma heresia. Eu vou dizer o que eu acredito. Eu sou uma pessoa. O que é uma pessoa? Esse é um problema de alguns testemunhos de Jeová. Acho que uma pessoa é aquela que tem mão, que tem pé, que tem cabeça, que tem orelha. Burro também tem tudo isso e não é uma pessoa. Sim, macaco, aí vai. Uma pessoa que tem personalidade. Isso. E o que caracteriza uma personalidade, uma pessoa? Vontade própria, intelecto e emoção. Razão, livre-arbítrio, tá entendendo? Então, eu, independente do meu corpo, eu sou uma pessoa, tá certo? Sim. Então, uma pessoa... ela tem uma alma, e tem um espírito, e tem um corpo. Sou uma pessoa que tenho essas três partes: corpo, alma e espírito. Então eu não sou uma alma, porque aí eu caio no aniquilacionismo, no mortalismo. Isso. Porque eles são holistas. Eles dizem que o homem é uma alma com base em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Eu estou falando aqui para o mestre. Por favor, vamos...